Não existe uma fórmula mágica nos explicando como nós devemos falar com Deus. A palavra do Senhor diz que os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade. Ou seja, os verdadeiros adoradores são aqueles que acreditam em Jesus Cristo através da sua fé e que têm o coração sincero para falar com Ele. Você não precisa fazer uma oração específica para poder falar com Deus. Você pode falar com Ele no lugar onde você está, independente do que você esteja fazendo. Também não há uma regra de como você deve fazer isso, de qual palavras exatamente você tem que usar, porque falar com Deus é conversar com Ele, é um diálogo entre duas pessoas, onde ambas falam. No começo, nas primeiras vezes que você falar com Ele, provavelmente você não vai ouvi-lo, porque o seu intuito inicial é falar, mas com o tempo você vai aprender a falar e também a se calar durante a oração, a silenciar, para que você também possa ouvir a voz de Deus. Tenha sempre a certeza que o Senhor ouve você todas as vezes que você falar com Ele. E o Senhor também te responde. A resposta pode não ser sempre aquilo que você espera. E algumas vezes o silêncio dele vai ser a resposta para você. Mas o Senhor está sempre disposto a te ouvir. Ele deseja te ouvir. Você também não precisa ter um tempo determinado para falar com Ele. Uma hora exata para falar com Ele. Você pode falar a qualquer hora do dia e pelo tempo que você quiser. Pode ser 5 minutos, 1 hora, 5 horas de relógio. Depende do desejo do teu coração, da sede por buscar a intimidade com Deus. Pode ser uma oração simples, como acordar de manhã e dizer: Deus, abençoa o meu dia e que tudo dê certo em nome de Jesus. Ou pode ser uma oração que leve um tempo a mais. Isso vai depender de você, do quanto você quer a presença de Deus na sua vida. Quanto mais tempo você passar com Ele, mais da presença dEle você vai ter, você vai sentir e você vai ter sinais. Vai viver experiências sobrenaturais. No entanto, se esta é a primeira vez que você deseja abrir o seu coração para falar com Deus, se é a primeira vez que você vai começar uma conversa com Ele,
eu tenho um caminho para te dar. Jesus Cristo. Livro de Mateus, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 9 ao versículo 13. Se você puder, acompanha comigo na Bíblia. Nestes versículos, o Senhor Jesus te ensina como falar com Deus. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Esta é a oração do Pai Nosso, que muitos de nós conhecemos de cor. Mas o que muitos de nós não sabem é que esta não é uma oração para ser repetida várias vezes. Esta é uma oração direcionada. O Senhor Jesus está te falando como ter um diálogo com Deus. Primeiro ele diz que nós devemos começar chamando Deus de Pai, porque todo aquele que crê em Jesus Cristo também é filho de Deus. Depois ele diz que venha o teu reino e que seja feita a tua vontade na terra como no céu. Ou seja, que nós devemos almejar pelo reino de Deus e que nós devemos falar para Deus, para que Deus faça a vontade dele na nossa vida, assim como a vontade dele é feita no céu. No versículo 11, ele fala: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ou seja, que nós devemos esperar que o pão de cada dia nos seja dado por Deus. Ele está dizendo que o nosso alimento, que a nossa provisão vem de Deus. O versículo 12, ele está nos ensinando que nós devemos pedir perdão para Deus pelos nossos erros, pelas nossas falhas. Ele está dizendo para Deus nos perdoar e que nós também perdoaremos. Ou seja, além de Deus nos perdoar, nós também devemos perdoar as outras pessoas. O versículo 13 ele diz: não nos conduza à tentação, ou não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ou seja, ele está pedindo ajuda para Deus, para que ele não venha a pecar contra Deus, para que não venha a fazer coisas que desagradem a Deus. E nós devemos sempre pedir a Deus para que nos dê força, para nós não falharmos contra Ele. E ele finaliza dizendo: porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Ou seja, ele está dando glórias a Deus por todas as coisas, dizendo para Deus que é dele o poder, que o reino é dele, que a glória é dele. Ou seja,
Nós temos que dar a glória para Deus de todas as coisas boas que acontecem nas nossas vidas e muitas vezes até de coisas ruins. Porque no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, você está pronto para começar a falar com Deus, a falar com o seu Pai? Foque sempre no que é importante e vai cuidar da sua vida.